Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre a superclasse Piscis, né, que era dividida entre a classe Chondricti e Osteictes, que são os Chondrictes, que são os tubarões, e os Osteictes, que são os peixes escamados, né, os peixes ósseos. E aí depois a gente falou muito rapidamente sobre a superclasse tetrápoda, e aí a gente falou da classe anfíbia, né, que a gente falou dos anuros, né, falamos dos ápodes e falamos dos urodelas, né, que são as 3 ordens que estão dentro dessa classe. Eu fiz uma passagem muito rápida, mas agora em julho eu acho que a gente vai poder fazer um caminho de trás para frente, né? Então a gente vai voltar nos cordados e terminar. Então eu vou com um pouquinho mais de calma hoje para falar dos répteis, né? Então dentro dessa superclasse tetrápoda a gente vai ter a classe reptília, que são representados por mais ou menos 6.000 espécies. Então a gente tem várias ordens aí dentro, né? São os primeiros vertebrados que desenvolveram então essa independência do ambiente aquático. Então aqui a gente tem dentro dessa classe a gente tem um salto evolutivo muito importante, né? Porque até os anfíbios a gente tinha uma grande dependência, principalmente no quesito reprodução, para a dependência do meio aquático. A partir de agora, eles adentram totalmente o mundo terrestre, né? Sem essa dependência do meio aquático, né? Todos eles, então, quase todos deslocam rastejando, né? Colocando, então, o seu ventre no chão. Então, a gente vai ter exemplos como cobras, né, como as serpentes, os quelônios, representado aqui pela um jabuti. E aí, a gente começa lá atrás falando um pouquinho sobre os dinossauros, né? Então, os dinossauros são os primeiros répteis que existiram, né? E começaram esse processo de dependência do meio aquático, né? Os répteis, eles evoluíram a partir dos grupos dos anfíbios, lógico, né? E depois eles tiveram algumas características que permitiram, então, que eles tivessem essa independência, essa revolução dentro do meio aquático. Então, aqui a gente tem alguma coisa que é a presença exatamente desse âmbito, que nós vamos entender um pouquinho mais para frente. Então, dentro dessa árvore genealógica, a gente consegue ver, né, que todos eles são cordados ancestrais, céfalos, cordados, urocordados e ciclostomados, que são os primeiros, né? A superclasse dos Piscis, Osteictes, Chondrictes. Quando a gente entra nos tetrápodas, a gente vai ter aqui, logo depois dos anfíbios, uma pequena bifurcação entre répteis e aves, né? Então, a gente vai entender o que difere um do outro aqui, mas aqui, né, entre os anfíbios e o restante dos outros cordados, a diferença aqui, o salto evolutivo, é a presença desse âmnio aqui, que tem a ver com a questão embriológica. Mas a gente vai entender um pouquinho para frente, tá? Então, eles surgiram há mais ou menos 300 milhões de anos, né? Eles eram de pequeno porte, se alimentavam de insetos e, com o passar do tempo, eles foram se tornando os indivíduos cada vez mais maiores, tetrapsidas, né, então que deram origem aos mamíferos, e tecodontes, que deram origem aos dinossauros, às aves e os crocodilos, né. Esse processo de evolução aí dentro dessas eras é mais ou menos nesse sentido. Então, por isso essa bifurcação aqui. Eles expandiram de tal maneira, né, que eles eram o grupo mais abundante no planeta, necessariamente na era mesozoica, conhecida como a era dos répteis. E aqui então a gente tem algumas imagens, né? Eles vão ter, né, como característica geral, então,
eles vão ter uma pele seca, sem glândulas mucosas, então quer dizer, a pele deles não é úmida como era dos anfíbios, né? Então uma estrutura bem rígida, né? Principalmente para evitar o que é dessecação, uma vez que eles se libertaram totalmente desse meio aquático. É muito rica em queratina, quer dizer que mantém, que torna eles impermeáveis, né? Além disso, ela é recoberta por placas córneas, principalmente nos jacarés a gente consegue ver escamas nas cobras e nos lagartos e uma carapaça, ou então esses plastrões, né? A carapaça na parte de cima, os plastrões na parte de baixo, nas tartarugas, né? Então, a gente tem estruturas ali que permitem que eles consigam viver em momentos de grande aridez, né? E de grande seca, né? Essa pele, então, ela é trocada periodicamente, né? Então, as células pigmentadas, vocês já viram, né? Cobra fazendo troca de pele, não sei se vocês já viram, né? E algumas estruturas, né, vão ter essas células pigmentadas, por exemplo, com o camaleão, né? O sistema digestório deles vai ser completo, boca e cloaca. A maioria vai ser carnívora, né? Com exceção do jabuti aqui, então, e algumas tartarugas e lagartos que vão ter hábitos herbívoros, né? Mas todos eles engolem o alimento sem mastigar. A pele é impermeável, o que impede as trocas gasosas pela pele, né? Então, assim, eles começaram a registrar um processo de respiração pulmonar, uma vez que a pele não fazia a troca gasosa como lá nos anfíbios, né? Então, o sistema respiratório composto por cavidades nasais, traqueias, brônquios, bronquíolos, pulmões e alvéolos. Olha como eles já estão perto dos mamíferos, né? Então, nos alvéolos que vai ter a hematose e a troca, que é a mesma coisa que acontece na gente, dentro do processo respiratório. Aí, dentro do cardiovascular, que a gente vai ter algumas diferenças ainda, né? Contração e relaxamento dos músculos intercostais determinam os movimentos respiratórios. Então, se você olhar um réptil, um lagarto, né, um calango respirando, você vai ver que ele respira mais ou menos como a gente, né? A circulação deles, que é um pouco diferente ainda, é dupla, fechada e incompleta, como nos mamíferos. Então, aí a gente ainda tem uma falta de evolução, né? Então, assim, o nosso já é completa e fechada, fechada e dupla, né? Contém coração já com 4 câmaras, né? 2 átrios e 2 ventrículos, né? Eles não são completamente separados, então o sangue venoso e o sangue arterial, eles se misturam, né? Então, faz com que a mistura do sangue arterial, exatamente por não haver um septo, alguma coisa assim, que separe os átrios dos ventrículos, né? Então, a gente vai ter aqui o pulmão e esse sangue, então, sendo totalmente misturado, né? Um sangue misto, né? Uma aorta, mas você já pode perceber que ele caminha, então, para a direção dos mamíferos, que, na verdade, nos mamíferos é onde a gente vai ter completamente esse septo fechando, né? Nos jacarés, nos crocodilos, os 2 ventrículos estão totalmente separados, entretanto, após saírem do coração, o sangue mistura-se através do forame de Paniza, que é um orifício que comunica, então, as artérias. Então, já tem um processo evolutivo ali nos jacarés, né, desse coração um pouco ou menos mais septado, mas ainda tem a mistura do sangue. Isso é um salto importante que os mamíferos e as aves vão dar ali na frente, né? O sistema escletor ainda é no processo de rins metanéfros, né? Vão ter a presença de uma bexiga urinária e liberados todos, né? Todos eles são liberados juntamente na cloaca, né? Alguns lagartos e algumas lagartixas, né, vão ter, então, serpentes, uma bexiga urinária não vai estar presente. E o ureter liga-se diretamente à cloaca. Eles vão ter, então, par de nervos, né, estrutura. As narinas possuem epitélio olfatório, a orelha média e a membrana timpânica já vão estar presentes, principalmente nos animais que nadam, né, que vão ter esse movimento de mergulho, né, crocodilos e jacarés, os crocodilianos, né? Assim como os peixes e os anfíbios também são ectotérmicos, quer dizer, eles não mantêm a temperatura do corpo, né? Por isso que eles vão suportar
as temperaturas noturnas, e aí eles se aquecem no dia, recebendo o calor da noite, né? Então, são espécies que são dioicas, quer dizer que cada um tem um sexo, e a fecundação é interna e o desenvolvimento direto. A maioria ainda é ovípara, né? Enterra os ovos nos solos, mas também existem espécies ovovivíparas e espécies vivíparas, espécies de cobras, por exemplo, né? Então, mas uma coisa muito importante da gente saber é que os ovos dos répteis é o salto, né? O processo de evolução dos animais vertebrados apareceu quando apareceu os ovos, né? Até esse momento a gente não falava nos ovos como esse ovo do réptil, né? Ele é revestido externamente por uma casca, ele contém alimento lá dentro, ele vai ter água, ele vai ter anexo embrionário, ele vai ter todo um aparato para conseguir sustentar esse embrião lá dentro e fazer com que ele consiga se desenvolver sem nenhuma interferência do meio externo. Né? Então, a casca vai impedir o ressecamento, né? E esse âmnion lá dentro, esse saco vitelínico, né? Essa bolsa miniótica, esse alantoide, esse cicóreo, todos esses anexos embrionários, eles vão, então, manter a estrutura, eles vão alimentar esse nutrião, esse embrião, para que ele, então, chegue a ser ele chega a nascer. Né? Então, assim, essa estrutura é muito importante. Então, aqui a gente tem uma tartaruga botando os ovos. Né? Então, o ovo com casca foi o que permitiu o estabelecimento dos répteis no ambiente externo, no ambiente terrestre. Então, quando tiver uma pergunta dessa para vocês, é aí que vocês têm que atuar, tá bom? Eles vão ter, então, 4 ordens: Quelônia, Crocodília, Rhinocephalia e Squamata. Tá? Eu vou falar, só dar alguns exemplos, e vou pedir para vocês fazerem essa leitura. Né? Então, os quelônios, não, são as tartarugas, os cágados e os jabutis. Né? Eles que vão ter, então, a estrutura da carapaça e do plastrão, né? Que servem como proteção, boca, lâminas córneas, então, que cortam e arrancam os alimentos. Eu acho que todo mundo aqui já teve a possibilidade de ver. Né, que é uma tartaruga marinha, um cágado e um jabuti. Né? Dentro dos crocodilianos, dentro da ordem crocodília, a gente vai ter crocodilo, jacaré e um ser chamado gavial. Né? Então, eles vão ter, então, diferentemente dos quelônios, eles vão ter as placas dérmicas e escamas. Eles podem viver tanto na água quanto no mar. E eles chegam até 7 metros de comprimento. Então, a gente tem um crocodilo, as placas dérmicas aqui a gente consegue visualizar, e esse aqui é o gavial, provavelmente uma espécie da Austrália. Né? Rhinchocephalia, né? Essa ordem, também representada pela tuatara, que é uma espécie da Nova Zelândia. O corpo também, placas córneas, né? Muito pequeno, e é considerado o réptil víveo mais primitivo. Né? Dos esquamatas, a gente vai falar então das serpentes e dos lagartos. Né? E aí a gente tem uma gama, né, de grupos que vão ter aí. Né? Eu vou pedir para vocês fazerem a leitura disso, porque a gente tem a pteróglifa, solenóglifa, né? Então, um tipo de maxila, né? Que vão fazer áglifa, opistóglifa, proteóglifa e solenóglifa. São características da presença de como essas glândulas, né? De como que as presas inoculadoras de veneno elas vão estar trabalhadas dentro da sua boca. Né? Então, a gente tem, por exemplo, falsa coral, mussurana, jiboia, caninana. A áglifa é quando ela não tem. Ops, elas estão localizadas na parte posterior. Pro na parte da frente, na parte anterior. E soleno, quando há um par presente na parte anterior da boca. Aí a gente está falando da jararaca, da surucucu, da cascavel, que são as mais venenosas. Isso também dá uma estrutura da cabeça, né? Então, assim, as presentes nesses grupos, né? Elas podem ser classificadas dependendo sobre a sua dentição, que eu não tô querendo muito passar dos 20 minutos. Isso aqui é super importante vocês lerem, tá? E no Brasil, a maioria dos dentes que são ofídicos, eles vão acontecer com gêneros crotalos, que é a cracavel,
abótropos, que são as jararacas, ou lachenes, que é a surucucu, né? Existem, então, por exemplo, no caso das cascavéis, 4 sistemas sensoriais, né? Então, elas têm os olhos, a língua bífida, as narinas, né? E 2 aberturas na frente dos olhos chamadas de fossetas loreais, né? Esses órgãos, gente, são muito importantes para que ela, então, consiga se localizar e sentir as partículas odoríferas e as sensações olfatórias, né? Então, essas fossetas loreais, elas são muito importantes porque elas conseguem perceber as mínimas variações de calor. Então, é incrível como a cobra consegue, né? Não sei se vocês já viram vídeos, ela tem um poder de atuação quase que milimetricamente calculado, exatamente por essa percepção pelas fossetas loreais, né? Elas não vão ter tímpano, né? A audição dela é dificultada, né? Mas ela ganha muito porque ela consegue vibrar e sentir as vibrações do solo por essas mandíbulas, por essas fossetas, né? E é isso, vou ficar só por aqui hoje, tá? Não vou me exceder demais, a gente vai falar nas próximas aulas um pouquinho sobre os outros 2 capítulos. A gente se vê então no chat para poder tirar alguma dúvida, tá bom?